Fala aí, moçada, tudo certo? Legal estar aqui com vocês mais uma vez, legal ter vocês aqui comigo mais uma vez para tratarmos das questões do Grêmio. E um detalhe importante, como o Roger vai utilizar os reforços que chegaram para esse jogo contra a Ponte Preta. Qual é a ideia do técnico Roger Machado? Vamos falar sobre isso. 44 mil torcedores é a projeção da Arena para esse jogo contra a Ponte Preta. Bora? Então, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Também dá uma passada aqui na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Vamos lá, moçada, sábado, 4h30 da tarde, na Arena, tem Grêmio e Ponte Preta, mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com o Grêmio tendo à disposição os 3 jogadores que foram contratados até agora como reforços. É claro que o principal nome é do Lucas Leiva, mas também tem o Tassiano e o Guilherme também ficam à disposição. Bom, qual é a ideia do Roger para utilizar esses jogadores nessa partida diante da Ponte Preta, onde o torcedor está empolgado porque viu a questão do Lucas Leiva ficar à disposição e a projeção que a Arena está fazendo é de 44 mil torcedores, né, no estádio neste final de semana. Nesta quinta-feira, quando acabou o treinamento, o Roger foi até a sala de imprensa para uma conversa informal com os setoristas que estavam acompanhando o treino. Nada gravado, nada de registro, um bate-papo onde a gente podia perguntar algumas coisas e ele foi respondendo. E é claro que o assunto acabou sendo a projeção de utilização dos 3 reforços, principalmente o Lucas Leiva. A primeira questão, primeiro ponto, nenhum dos 3 jogadores, neste momento, tem condições para 90 minutos, muito em função da questão de ritmo de jogo. E dos 3 jogadores, aquele que teria condições para mais tempo nessa avaliação que o Grêmio vem fazendo no dia a dia é o Lucas Leiva. O detalhe é que existe uma gestão de grupo que o Roger vai fazer. Olha só a encrenca, ou melhor, a encruzilhada que o Roger se meteu neste momento. Por quê? Porque ele tem que fazer uma gestão de grupo. Afinal, né, o Grêmio vem jogando com o Vijaçante, com o Bitelo, formando esse meio campo, que nos últimos jogos mostrou uma evolução. O Grêmio conseguiu e vem com uma série de invencibilidade. O Campaz vinha numa crescente e o próprio Roger admite que no jogo contra o Brusque ele deu uma freada nessa crescente. Então o Roger ele tem que fazer também uma gestão de grupo. E dentro dessa gestão de grupo ele tem que definir momentos em que as coisas vão acontecer. E por isso, por esse motivo, ele não cravou, ele não deu a certeza de que o Lucas Leiva vai começar o jogo deste sábado como titular. Mas Roger disse também que ele sabe, ele entende que é preciso compreender o contexto. Imagina 44 mil torcedores que vão à Arena para ver o Lucas Leiva. E o Lucas Leiva começar no banco, isso pode trazer também uma situação negativa para o grupo de jogadores. Então, exatamente por isso, o Roger, nesta sexta-feira, está definindo a estratégia que ele vai utilizar. Se ele vai começar o jogo com o Lucas Leiva ou se ele começa o jogo com o Lucas no banco de reservas. Bom, e se o Lucas Leiva for titular? Quem é que sai nesse time do Grêmio? O Roger não deixou bem claro isso no papo que ele teve com a gente. Mas ele deu alguns indícios. Ele falou algumas questões importantes. O que o Roger disse? Dentro dessa ideia de meio-campo que foi formado nos últimos jogos, o Bitelo cresceu. E em 2 jogos o Bitelo chegou na área e acabou fazendo gol. Ou seja, não é o momento de tirar o Bitelo do time. O próprio Roger também diz que essa posição foi a que o Bitelo se encontrou. Mais do que isso, vou repetir o que eu disse há bem pouco tempo aí. O Campaz vem numa crescente, mas assim como todo o grupo, não foi bem na partida diante do Brusque. Ele vai tirar o Campaz? Ele vai tirar o Bitelo? Então, nessa ideia, pelo que eu pude compreender da conversa que ele teve com a imprensa, quem vai deixar o time para a entrada do Lucas é o Vijaçante. O Lucas vai entrar como um primeiro volante, tendo o Bitelo ao seu lado. E neste primeiro momento, eu estou imaginando que o Roger vai definir numa conversa com a comissão técnica, inclusive com o departamento de futebol, a estratégia que será montada para a utilização do Lucas para este jogo diante da Ponte Preta. Por que eu falei da gestão de grupo?
porque esse grupo é quem vem trazendo o Grêmio nesse momento. E aí você tem que trabalhar, você tem que saber como vai fazer para tirar um jogador que era titular simplesmente para a chegada de outro. Isso pode afetar o ambiente, então isso tem que ser trabalhado internamente pelo Roger. O Tassiano, o Roger já conversou com ele. O Roger até disse, olha, o Tassiano pode fazer a função de um meia, mas ele não é esse meia. E nas conversas que ele teve com o Tassiano, ele percebeu bem claro que o Tassiano prefere jogar ou como primeiro volante, que ele não vai jogar no Grêmio, como segundo volante, ou como o Roger falou, um 8,5. O que seria o 8,5? É o meia mais recuado que joga um pouco mais aberto pelo lado direito. E é nessa função que o Roger deve experimentar mais o Tassiano. Teve uma situação, né, que muita gente, o Tassiano ficou marcado como o jogador que joga em todas e não joga bem em nenhuma. E o Roger disse, olha, isso não pode ser um fardo para o jogador, ele é polivalente, ele consegue fazer várias funções, isso não pode ser um problema, isso é uma virtude. Mas com o Roger, o Tassiano deve ser utilizado aí numa mudança de esquema, uma possível mudança de esquema, trazendo um volante, o Lucas, e abrindo um tripé com o Tassiano de um lado e o Bitelo de outro. Pode ser por aí que ele vai trabalhar. E o Guilherme? Bom, o Guilherme, nos últimos anos, vem se destacando quando ele joga aberto pela esquerda, onde tem Ferreira. Mas o Roger deixa bem claro que a qualidade dos dois jogadores pode fazer com que eles se movimentem a todo momento e pode, então, trabalhar com Guilherme de um lado, Ferreira de outro, e eles mexendo ao longo da partida, tendo o centroavante, o Diego Souza, lá na frente. Então foram essas questões que a gente foi pegando do Roger. Não há uma certeza de Lucas Leiva como titular e, na minha opinião, compreensível. Eu sei que o torcedor quer, vai para o estádio ver o Lucas Leiva, mas eu compreendo se o Roger não começar a partida como titular. O que ele deixou claro é, Lucas Leiva estará relacionado. Pelo menos no banco ele vai estar. Pode estar começando como titular? Pode, não se descarta. Mas são questões que o Roger define ainda nesta sexta-feira. Valeu, moçada? Vamos ficar de olho e neste sábado estaremos lá na Arena para acompanhar esse jogo com o microfone da Rádio Guaíba. Obrigado pela companhia. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí as notificações. Valeu, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.